Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Sejam todos muito bem-vindos ao curso de Linguagem e Comunicação na Atuação Profissional. Eu sou o professor Mário, tenho graduação em Letras, mestrado em Linguística e sou apaixonado pelo universo da comunicação. Está preparado para a aula? Eu também estou. Vamos começar? Linguagem para a atuação profissional. Trabalhar linguagem no mercado de trabalho, a linguagem empresarial e a linguagem para a atuação profissional é um pouquinho diferente de como você estudou língua portuguesa no ensino fundamental e no ensino médio. Lá na educação básica, a principal preocupação dos professores é fazer a gente compreender o registro formal da língua, o registro gramatical, o registro que as gramáticas, as normativas pedem para nós e que a escola tem o papel de passar para o aluno. Quando a gente estuda linguagem para atuação no mercado profissional, a nossa principal preocupação é fazer com que a pessoa, o sujeito, o profissional, ele entenda como a língua funciona e como essa língua pode ser usada como ferramenta profissional, ferramenta para que ele atue de uma maneira mais assertiva e mais eficaz na sua área de trabalho. Dessa forma, a nossa matéria de português, ela não vai ficar revisando regras gramaticais o tempo inteiro. A gente não vai ficar fazendo aquela parte chata que você via no colégio quando você estudava no ensino fundamental e até nos primeiros anos de faculdade. Nós vamos praticamente falar de comunicação o tempo todo. Num segundo momento, nós vamos falar de como essa comunicação utiliza a linguagem e as especificidades da linguagem para que ela seja mais efetiva, mais assertiva e mais eficaz. No todo, a nossa aula, nesse momento, é uma reflexão sobre a nossa língua, uma forma de pensar a língua como ferramenta da atuação profissional. Então, você na sua área, com certeza, vai utilizar todos os ensinamentos dessa área da melhor forma possível, eu tenho certeza. Vamos começar? Vamos conversar sobre a nossa língua. Eu tenho uma charge aqui para você. Eu gosto muito de trabalhar com charge porque a charge, ela traz um fato e ela mistura a linguagem visual, o cotidiano e a linguagem dentro das normativas para a gente pensar na linguagem como um todo. Nessa charge, a gente tem um cartaz na parede, uma criança com a mãe e a criança aponta e diz: "Mãe, o que está escrito ali?" "Não sei, mas não aponta que é farta de educação." Essa charge é bacana para a gente pensar duas coisas e começar a refletir para você entender o que eu quero te dizer. A primeira delas é o jogo da alfabetização e de uma coisa que a gente chama hoje de letramento. Letramento é um conceito que até então se chamava de analfabetismo funcional, ou seja, é aquela pessoa que mesmo conhecendo o alfabeto, mesmo conhecendo algumas regras gramaticais, ela não consegue compreender como que a língua funciona, ela não consegue usar a língua no cotidiano, ela não consegue aplicar esse conhecimento linguístico às coisas do dia a dia, para escrever um bilhete, para escrever uma carta, e até hoje a gente vê muito isso aí nos aplicativos de mensagem rápida. Né? Essa charge ela traz, porém, uma problemática quanto ao conceito de educação. Né? A mãe ensina o filho a ser educado, mesmo que o filho não seja letrado. De qualquer forma, isso serve para a gente pensar que a linguagem ela é social. A linguagem ela é usada na sociedade, pela sociedade, então a gente não pode desconsiderar o fator social quando a gente pensa em linguagem. Isso nos ajuda muito a compreender a noção de erro, o julgamento que as pessoas fazem hoje do erro. Né? Qualquer pessoa que não use o registro formal da língua, ele corre o risco de ser julgado, de sofrer bullying na escola e mesmo fora da escola pelas outras pessoas. Né? Isso faz a gente problematizar um pouquinho essa questão de como a linguagem também reflete as relações de poder. Saber e conhecer a linguagem é exercer uma relação de poder no cotidiano. Isso no mercado de trabalho é levado à quinta potência. Todas as pessoas no mercado de trabalho tentam utilizar o registro formal da língua, muitas vezes como uma forma de punição às outras pessoas. A nossa aula de hoje, nós vamos entender que na comunicação, a gente tem que compreender os fatores sociais sem usar isso para julgamento do outro. Porque se eu quero estabelecer uma comunicação com o outro, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que o outro tem que ser respeitado e acolhido na sua individualidade e na sua variação linguística. Variação linguística é um dos conceitos que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Por agora, eu quero que você entenda que linguagem e sociedade são coisas que estão imbricadas, elas estão entrelaçadas. Então, a gente vai compreender a linguagem por meio da sociedade e como isso vai nos afetar na nossa atuação profissional. Para isso, eu dividi a nossa aula em duas partes. Vou mostrar para você. Nesse primeiro momento, a gente vai falar de comunicação humana.
como a comunicação é uma habilidade humana e como essa habilidade está ligada às nossas relações humanas, às relações pessoais e interpessoais. No segundo momento da nossa aula, a gente vai falar sobre especificidades da língua, os quesitos de leitura e escrita e algumas questões que vão esbarrar aí na gramática. Então a gente vai ter 2 momentos para conversar. Esse primeiro momento, a gente vai falar do processo de comunicação de uma maneira mais ampla e daqui a pouco, no segundo momento, a gente chega em algumas especificidades da língua. No final da aula, você vai ver que a gente consegue ter uma compreensão global do que é comunicação, do que é a linguagem, como é que a gente junta tudo isso e como é que a gente se torna não só um profissional, mas uma pessoa melhor ao reconhecer as questões sociais que estão vinculadas à linguagem. Vamos lá? Primeira parte, então, a gente vai tratar de comunicação e habilidades relacionais. Eu quero começar mostrando para você esse processo de comunicação que você aprendeu lá na sua escola, lá no ensino médio. E no ensino fundamental também. Na verdade, eu estou afirmando isso porque eu retirei essa imagem de um livro didático que eu tinha em casa, para a gente entender um pouquinho de como a gente estudou o processo de comunicação lá anteriormente. Eu não sei quanto tempo faz que você saiu do ensino fundamental. Eu faz bastante tempo, mas eu ainda lembro um pouquinho. Lá no ensino fundamental, a gente tinha esse modelo de processo de comunicação. Vamos acompanhar comigo? Nesse processo de comunicação, você tem um canal um emissor, né, primeiro, que é a pessoa que fala, ou que emite a mensagem. Você tem na outra ponta do processo um receptor, que é a pessoa que recebe a mensagem. Você tem um referente, um referencial, né, que é algo do que se fala. O código, que é o código linguístico, e o canal de comunicação, que é o meio pelo qual essa mensagem é enviada ao emissor. Você lembra desse processo de comunicação? Esse processo de comunicação foi o que a gente aprendeu na escola. Só que esse processo de comunicação, nesse momento, ele entrou na aula para a gente desaprender. Na verdade, esse processo de comunicação, ele já foi abolido, acredito eu que as escolas não estejam mais utilizando, ele foi abolido há algum tempo, porque ele não dá conta de apresentar para os estudantes a complexidade da linguagem. Especialmente porque esse processo, ele tem o problema da setinha que vai. O que eu estou chamando de setinha que vai? Essa setinha que aponta do emissor para o receptor. Como se o processo de comunicação ele fosse apenas um processo de transmissão de informações. Eu falo, você me ouve, recebe as informações e está tudo bem, a comunicação se estabeleceu. Então, esse processo ele está ultrapassado. Esse processo ele não dá conta, esse modelo de processo, ele não dá conta de nos mostrar a complexidade do processo de comunicação. Depois que esse processo ele foi um pouco deixado de utilizar e os linguistas foram aprimorando essas questões de pesquisa sobre a comunicação, a gente começou a entender que a linguagem tem uma complexidade que está vinculada ao universo humano. Quando a gente se comunica com uma outra pessoa. E essa pessoa é um ser complexo. Ela tem uma série de elementos, uma série de variáveis que vão estar envolvidas no meio desse processo de comunicação. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando eu me comunico com uma pessoa, um ser humano. Essa pessoa, então, ela tem que fazer parte do processo, né? Eu tenho que pensar nessa outra pessoa. E essa pessoa, ela não é passiva. Eu não falo e você me ouve. Nesse processo que é dialógico, à medida que eu falo, você também participa ativamente do processo de comunicação. Na verdade, você participa do processo de comunicação mesmo antes de eu falar, porque um comunicador, quando ele prepara a sua fala, ele pensa em para quem essa fala vai ser dirigida. Quando eu preparo uma aula, a primeira coisa que eu quero saber é quem são os meus alunos. Que universo eles estão, esse curso é direcionado para o quê, qual a finalidade, né, de onde eles vêm, qual é a realidade social dessas pessoas, porque tudo isso me ajuda a entender o tipo de linguagem que eu vou utilizar, o tipo de conteúdo que eu vou passar. Uma pessoa numa empresa, quando ela vai fazer um comunicado, seja ele escrito, seja ele verbal, ele tem que pensar quais são as pessoas da empresa que vão receber esse comunicado. Se a gente estiver no meio industrial, por exemplo, uma indústria tem desde aquelas pessoas que foram semi-alfabetizadas, que estão lá no chão de fábrica, até pessoas que têm MBA e pós-graduação. É claro que a comunicação entre um e outro vai ser diferente. E eu penso nisso antes mesmo de fazer a minha fala. Eu penso nisso quando eu preparo a minha fala. Porque o emissor, ele
vai mudar de lugar. Em determinado momento, ele também vai ser receptor. Eu estou aqui falando com você, mas pode ser que você me mande um e-mail e você vai fazer parte desse processo de comunicação. E a gente vai estar dialogando. Em todo caso, mesmo que você não me mande um e-mail, nesse momento, você está pensando aí na sua cabecinha, está passando um monte de coisas. Você pode estar concordando comigo, você pode estar discordando de mim, você pode estar puxando na sua memória alguns fatos que aconteceram na sua história, você pode estar lembrando de alguma coisa que você leu, de uma reportagem que você viu na TV, enfim. Esse processo de comunicação, ele é um processo ativo, porque mesmo na sua cognição, mesmo aí no seu pensamento, formulando as suas ideias, né, aprendendo, internalizando, isso também está previsto quando eu me proponho a falar com você. Então o processo de comunicação, ele é cíclico, ele não é uma setinha que vai, entendeu? É por isso que aquele processo, aquele modelo anterior de processo de comunicação, ele não dá conta da complexidade que a gente consegue ver hoje. Observa comigo alguns pontos interessantes desse processo novo que eu vou mostrar para você. Veja que tanto de um para com o outro, eu tenho as mesmas situações que devem ser levadas em consideração. Tanto de um quanto do outro, eu tenho o universo linguístico, a cognição, os fatores sociais e psicológicos, o significado percebido, conhecimento de mundo e as ideologias. Eu vou falar de um por um para você conseguir compreender tudo que está em jogo quando a gente fala de comunicação e de linguagem. A primeira coisa que está em jogo é o universo linguístico. A gente vai falar um pouquinho mais para frente de uma coisa chamada variação linguística. Quando eu me comunico com alguém, eu tenho que pensar se essa pessoa tem o mesmo repertório linguístico que eu. Qual é o universo linguístico dessa pessoa? Como é que ela usa a comunicação? Né? A quais palavras ela tem acesso e quais palavras são de uso dela? Isso é muito importante, especialmente por conta das variações. Né? Cada pessoa tem um universo linguístico. Falando especificamente de mercado de trabalho, a gente tem os jargões profissionais, né? Cada profissão tem as suas palavrinhas técnicas, os seus termos técnicos. E ninguém é obrigado a compreender o termo técnico da outra profissão, porque cada um é especialista na sua área. Eu estou falando com você e eu sou um linguista. Pode ser que eu utilize uma palavra que não seja do seu repertório que você não conheça. Eu, como comunicador, tenho que ter a preocupação de parar e explicar. É claro que você, como receptor, também tem que ter a iniciativa de perguntar, olha, isso que você disse não está muito claro. É por isso que o processo de comunicação, ele é cíclico e as duas pessoas participam ativamente. Mas eu tenho que pensar no seu universo linguístico e você tem que pensar no universo linguístico das outras pessoas. A cognição, o modo como as pessoas processam. A gente tem hoje uma série de questões que foram relacionadas ao aprendizado, né, como os déficits de atenção e outras questões que estão ligadas à cognição, que a gente tem que também considerar. E mesmo assim, eu tenho que considerar também aquelas pessoas que processam a informação com mais rapidez, ou que demoram um pouco mais para processar a informação, e eu tenho que considerar isso. Senão eu vou estar querendo nivelar todas as pessoas. E isso não faz uma comunicação assertiva. Você quer ser um comunicador assertivo? Você quer utilizar a linguagem para estabelecer relações saudáveis, duradouras, bons negócios? Então vamos pensar também na forma como as pessoas processam as coisas. Como é que a cognição das pessoas funciona? Temos os fatores sociais e psicológicos. Os fatores sociais, eles incidem em várias questões. A primeira delas é que a comunicação entre pessoas de situações sociais diferentes, ela pode ou ela sempre é utilizada numa relação de nivelamento. Né? A norma culta ou a norma padrão, eu não gosto muito da expressão norma culta, né? A forma padrão da língua, o registro padrão da língua, o registro formal, que tem um maior grau de formalidade, muitas vezes ele é utilizado como forma de nivelamento. E esse nivelamento social ele é muito ruim porque as relações humanas não se estabelecem nessa relação de nivelamento. Então, quando você consegue internalizar o registro formal da língua, use isso de uma maneira natural e tente não usar isso como forma de nivelamento, de estabelecer uma relação de poder sendo maior ou querendo ser mais importante do que as outras pessoas, porque você consegue utilizar o registro formal da língua e as outras pessoas não. Então, os fatores sociais eles incidem nessa questão da variação e os fatores sociais também incidem no todo da linguagem, na linguagem gestual, na linguagem corporal e na forma como eu me comporto.
Diante de pessoas que têm uma situação econômica diferente, o nosso corpo também vai mudar de postura e isso também é uma forma de me comunicar. Ou me aproximando um pouco mais do universo dela, ou então utilizando isso para me manter uma pessoa mais aberta e mais empática para que o canal de comunicação se estabeleça. Um outro fator importante é o significado percebido. O significado percebido quer dizer que cada pessoa concebe uma palavra, uma situação, uma expressão, uma frase de uma maneira diferente. Eu digo uma palavra num grupo de amigos e para eles está tudo bem, todos eles conseguiram entender e todos eles atingiram o mesmo significado que eu disse. Mas numa outra situação, se eu uso a mesma palavra, aquela palavra pode ser percebida de uma maneira diferente, pode soar como uma ofensa, né? Se você usa uma palavra para tratar uma pessoa de uma forma e ela é uma pessoa próxima a você, essa palavra vai ser vista como um elogio. Se você usa essa palavra num outro momento, essa palavra pode ser vista como uma agressão, como um xingamento, porque o significado percebido, a percepção do significado das palavras, muda de pessoa para pessoa. Isso pode também mudar de região para região. Uma palavra que é usada corriqueiramente numa região pode ser vista como até um palavrão em outras regiões. Então, temos que pensar como é que essas pessoas percebem o significado das palavras e das expressões. Isso tem a ver com as ideologias e com o conhecimento de mundo. Essas três coisas elas estão ali meio que entremeadas. O conhecimento de mundo e as ideologias dizem respeito aos valores morais, aos valores religiosos, às crenças das pessoas, né? Eu tenho que pensar nisso para que a minha comunicação não sirva como ofensa para o outro. Nessa época de liberdade de expressão, a gente está vivendo aí um momento um pouco estranho, né? As pessoas justificam todas as agressões como liberdade de expressão. Eu tenho liberdade de expressão para falar, então eu entro nas redes sociais e posso ofender qualquer pessoa porque, afinal de contas, eu tenho liberdade de expressão. Use a sua liberdade de expressão com sabedoria, porque a expressão e a liberdade, elas nem sempre são harmônicas. Primeiro porque a nossa liberdade de expressão, ela não é tão livre assim. A nossa liberdade de expressão, ela está regida dentro de um código de lei. Eu tenho uma liberdade de expressão até o ponto que aquilo não se torne um crime. E mesmo aí, quando não chega a configurar um crime de ofensa, um crime de injúria, vale a pena usar um pouquinho de afetividade e um pouquinho de bom senso, né? E as expressões, elas têm que ser pensadas para que eu não fira a ideologia do outro, mesmo expressando uma opinião que é minha. Tá vendo que não é só falar e tá vendo que não é só decorar a gramática? Mesmo sabendo a gramática inteira, a comunicação tem uma série de outros elementos que têm que ser considerados. A gente tem que pensar no todo. Não vale só decorar a regrinha de português, ok? Vamos passar. De quem é a culpa pelas falhas de comunicação? De quem fala ou de quem escuta? Eu coloquei esse slide porque geralmente nos manuais de comunicação, quando você vai fazer um treinamento de comunicação na sua empresa, sempre tem a questão das falhas da comunicação. A comunicação falha? Sim, a comunicação falha. O que é considerado uma falha da comunicação? Eu considero uma falha quando você não conseguiu, quando não foi possível, na verdade, que todas as pessoas chegassem ao mesmo entendimento. Aí a comunicação falhou, porque o propósito da comunicação é criar relações, e as relações elas só se criam quando a comunicação flui entre o significado do que eu disse e o significado que você conseguiu compreender. Bom, nessas falhas da comunicação a gente às vezes começa a procurar culpados, e aí a gente começa a falar coisas assim: eu disse, você que não entendeu. E aí a gente sempre joga a culpa no outro. E eu quero te dizer uma coisa, não use mais esse tipo de frase. O bom comunicador, você que está fazendo aula de comunicação, linguagem e comunicação na atuação profissional comigo, você nunca mais vai usar essa frase. Porque, embora não tenha necessariamente um culpado, quando a comunicação falha, a responsabilidade é das duas pessoas. A primeira responsabilidade é do emissor, porque ele tem que se preocupar com o universo linguístico. A gente acabou de ver isso aqui. Eu tenho que me preocupar com o seu universo linguístico, eu tenho que me preocupar com as suas ideologias e com os seus valores, para que a comunicação se estabeleça. E a pessoa que está do outro lado, ela também tem que se preocupar em compreender
né? Se você ouve uma palavra que o outro não, que você ouve uma palavra e não compreendeu, é também do seu interesse perguntar, para repetir novamente, para dizer de uma outra forma. Então, todas as pessoas têm responsabilidade no processo de comunicação. A gente tem que assumir essa responsabilidade para fazer com que a comunicação seja cada dia mais assertiva e cada dia mais eficaz. O bom comunicador se preocupa com o outro. Lembre-se da nossa primeira lição. A comunicação ela se faz entre pessoas. São duas pessoas que se propõem a se comunicar e elas estão ali envolvidas num processo que é cíclico. Tá tudo bem até agora, pessoal? Se você quiser, volta um pouquinho, ouve uma informação de novo e a gente continua daqui. Vamos passar para frente. Diversidade na comunicação. O ato de comunicar, né, o ato de estabelecer relações com as pessoas, ele tem aí sofrido sérias transformações, especialmente por conta da tecnologia. Há pouco tempo atrás, por exemplo, seria quase impensável você fazer esse curso que você está fazendo agora, online, né, o que a gente chama de educação à distância. Então, a tecnologia fez com que isso fosse possível. A tecnologia fez com que eu pudesse ministrar uma aula e essa aula ser vista por você e por tantos outros alunos, simultaneamente, inclusive, e ser vista e revista outras vezes, porque hoje a gente tem um suporte de comunicação que permite isso. O bom comunicador hoje é o comunicador que consegue transitar por todas essas formas de comunicação de uma maneira efetiva, entendendo especialmente a diferença entre elas. Uma comunicação face a face, ela é consideravelmente diferente de uma comunicação por e-mail. E uma comunicação por e-mail ainda é diferente de uma comunicação por telefone, que também é diferente de uma comunicação por aplicativo, especialmente os aplicativos de mensagem rápida. Cada um deles exige de nós uma certa habilidade e pensar em determinadas coisas. Vamos ver aqui alguma dessas diversidades, algum desses elementos que eu chamo de diversidade da comunicação. A gente tem a comunicação face a face, que é quando eu me encontro com uma outra pessoa, especialmente as relações comerciais, né? A relação comercial, quando ela se estabelece face a face, a possibilidade dos negócios serem fechados é consideravelmente maior, porque os estudos nos mostram que na comunicação face a face, você tem elementos que estão para além da voz, para além da fala, para além da linguagem verbal, né? Que são os elementos visuais, os elementos que eu chamo de elementos de aconchego, né? Que é um cafezinho, uma poltrona confortável, um ar-condicionado, que, né, o clima também proporciona uma comunicação melhor. Você tem a comunicação verbal à distância. A gente tem aí uma série de cursos que explicam detalhes de como manter uma comunicação à distância mais assertiva. Só para colocar aí uma coisinha para você pensar, pense em como é que você atende o seu telefone. Algumas pessoas atendem o telefone de uma forma que não cria uma empatia do outro lado. A gente tem que pensar no tom de voz, no modo como a gente imposta a voz, na simpatia que a gente consegue atender o nosso telefone, porque a pessoa que está do outro lado, se ela não se sentir acolhida pelo seu oi, pelo seu bom dia, pelo seu alô, ela pode querer não te ligar de novo, hein? Então a comunicação à distância, ela também tem fatores que estão para além da linguagem. Falar corretamente é importante, né? Falar corretamente, quando eu digo falar corretamente, eu digo falar usando o registro formal. Falar corretamente, você vai ver daqui a pouquinho comigo que é uma expressão que não é legal da gente usar. Então, quando eu falo utilizando o registro formal, quando eu falo de uma forma profissional, eu tenho já aí um pontinho a mais para que a minha comunicação seja assertiva. Mas não é só usar o registro formal da língua. A comunicação por telefone, a comunicação verbal à distância, ela exige uns fatores que façam com que a empatia seja criada do outro lado. Senão, as relações também não se estabelecem. Eu tenho a comunicação escrita. A comunicação escrita ela tem também variações. Eu chamo a comunicação empresarial de uma comunicação escrita oficial. Por que ela é uma comunicação escrita oficial? Porque a comunicação escrita dentro das empresas, elas tornam-se documentos. O e-mail é um documento, as circulares, os avisos, os contratos, toda a comunicação escrita torna-se um documento. E se ela é um documento, ela é uma escrita oficial.
E a gente tem também a escrita pessoal, que também é comunicação escrita, mas ela pode estar encaixada num outro registro da língua, que é o registro que a gente chama aí do grau de informalidade, né? Eu posso ter uma informalidade se eu tiver fazendo uma comunicação escrita, mas que essa relação, a relação que eu tenho com a pessoa que vai receber essa mensagem, não seja uma relação de formalidade. A gente tem também os signos sociais. O que eu chamo de signos sociais? Os signos sociais são os elementos que não são linguísticos, mas que contribuem com a significação. A gente entra aí com o vestuário, né? O ambiente, a forma como você dispõe os móveis no ambiente, tudo isso são signos sociais. As pessoas que usam piercing, tatuagem, boné ou não, calça mais assim ou mais de outro jeito, uma camisa mais assim ou mais de outro jeito, tudo isso são signos sociais. Por exemplo, se você passa por alguém na rua e essa pessoa está de paletó, de terno e gravata, você já imagina que ela seja uma pessoa que trabalha no mercado, numa grande empresa, numa grande corporação, mas ela pode também ser uma pessoa que tem um grau de formalidade maior em outros âmbitos. Ela pode estar indo à igreja ou fazendo uma outra coisa que exija formalidade, não somente no mercado de trabalho. Mas, em todo caso, eu quero que você perceba que a roupa é um signo social, porque ela comunica. Veja que quando você escolhe a sua roupa em casa antes de sair, você pensa em toda essa significação, né? Eu quero escolher uma roupa que me passe uma imagem mais formalizada. Não, eu quero uma roupa que seja mais despojada, porque as pessoas vão pensar que eu sou careta e não vão querer falar comigo. Então a roupa é um signo social porque ela estabelece essa comunicação. Mas existem outros bens que também são símbolos sociais. Hoje em dia, o celular, por exemplo, ele não é só uma forma de comunicação porque ele te dá ferramentas para isso. O próprio celular é uma ferramenta comunicacional. Que celular você tem? Algumas pessoas julgam as pessoas pelos bens que elas possuem. Muitas pessoas fazem dívidas altíssimas para comprar bens caros porque esses bens comunicam socialmente. Ter um bem, ter um carro X ou Y, ter um celular X ou Y, passa para as pessoas uma determinada imagem. Tudo isso são símbolos sociais e estão aí no escopo dessa macrocomunicação. E a gente tem também as comunicações em massa, que são as comunicações midiáticas, comunicações que vão para um grande número de pessoas simultaneamente. A comunicação de massa hoje, a mídia, ela está vinculada aí aos contextos de informática e de outras formas de comunicação que conseguem atingir o grande público. Para as comunicações midiáticas, é claro que sempre tem uma dica, sempre tem uma forma da gente poder ajudar as pessoas a elaborarem um panfleto melhor, um outdoor melhor, ou uma página de internet melhor. Mas nesses casos, o interessante é que você contrate um profissional, porque nessa área existem pessoas que são especializadas para isso. Então, por mais que eu possa te dar algumas dicas, sempre que você precisar, contrate um profissional, especialmente quando se trata de mídia de massa. Se você contrata um revisor ou uma empresa de mídias que tem ali um serviço de revisão e de redação, você diminui muito as suas chances de errar e você melhora a imagem da tua empresa, inclusive a sua imagem como profissional. Então, você está tendo um curso que vai te dar alguns instrumentos, mas se for necessário, chame um profissional da área, ele pode te ajudar também. Vamos passar. Assumir a responsabilidade pelos efeitos da comunicação. Quando eu falo para você que a comunicação ela é feita por duas pessoas, né? São duas pessoas que estabelecem a comunicação, é importante a gente entender que existem outras questões, que são questões éticas e questões que a gente chama de atos de fala, que são importantes de você pensar. Lê comigo o que está dizendo esse slide. O homem, ao falar, transforma o outro. E, por sua vez, é também transformado pelas consequências de suas palavras. Quando dizemos que a palavra tem poder, estamos falando dessa forma transformadora pela qual as palavras, dentro de um contexto e ditas por um sujeito legítimo para cada discurso, podem criar e modificar realidades diversas. Vou explicar para você. Quantas vezes, nos últimos anos, os alimentos já fizeram bem e já fizeram mal? O ovo, por exemplo, é um desses vilões, né? O ovo já fez bem e já fez mal pelo menos umas 10 vezes que eu lembro. E aí você tem o chocolate, o vinho, sempre tem um estudo. Então, os pesquisadores disseram que o chocolate faz bem para o coração. Daqui mais
4 ou 5 anos, pesquisadores disseram que o chocolate em excesso faz mal para alguma outra coisa. Então você sempre vai ter um discurso e outro dizendo que uma coisa ou que outra. E sabe qual que é o impressionante? É que a gente muda os nossos hábitos alimentares sempre que a gente vê um comercial desse, uma reportagem na televisão, num programa que a gente goste, ou mesmo uma reportagem na internet. Né? O alimento da moda. Pouco tempo era linhaça, depois isso já mudou e a gente vai mudando os nossos hábitos alimentares porque alguém disse que aquele alimento é o alimento da moda e que ele faz bem, que ele ajuda numa coisa ou na outra. Chá verde, eu já nem sei quantas pessoas eu conheço que tomam chá verde todos os dias porque alguém disse que é bom. O que acontece? Quando você tem um sujeito legítimo, o que é um sujeito legítimo? É alguém que tem um saber, um conhecimento reconhecido para tal área. Então, se eu tenho um pesquisador, né, um cientista, que é um sujeito legítimo, porque, afinal de contas, ele tem esse conhecimento, ele estudou para isso, ele foi diplomado, e ele me diz que um determinado alimento faz mal ou faz bem, eu vou acreditar na palavra dele e aquilo vai se tornar uma verdade. Você, independente da área que você trabalhe, você também pode ser visto por algumas pessoas como um sujeito legítimo. E a pessoa pode se consultar com você para perguntar uma coisa ou outra. Pense bem, imaginamos que você seja um vendedor de carro e alguém chega para pedir para você uma opinião. Olha, eu estou pensando em comprar esse carro, o que você acha? A sua opinião vai ser tida por essa pessoa como uma verdade. As palavras, elas estabelecem verdades no mundo e as pessoas elas vão sendo guiadas por essas verdades que são ditas. Isso é muito importante, isso é muito sério, isso é uma questão ética da comunicação. Você tem que utilizar a comunicação para estabelecer relações, mas se você foge à ética, essas relações, além delas não serem duradouras, elas podem também não ser sadias. Porque quando você estabelece uma verdade no mundo e essa verdade prejudica uma outra pessoa ou essa verdade não é uma verdade tão verdadeira assim, você pode estar contribuindo para que as suas relações e os seus negócios não voltem a acontecer. As palavras, elas têm o poder de transformar a realidade e a gente, quando se torna um profissional da comunicação, e todo profissional é um profissional de comunicação, especialmente da área comercial, a gente tem que assumir e compreender a responsabilidade que a gente tem ao falar uma coisa e outra. Isso tem a ver com uma coisa que vocês vão ver agora, que eu chamo de campo relacional. Dá uma olhada nesse slide comigo. Hoje a gente trabalha com um conceito de comunicação chamado comunicação assertiva. Isso vale especialmente para a comunicação face a face, mas também vale aí para a comunicação à distância. A gente também consegue estabelecer, especialmente via teleconferência ou até mesmo pelo telefone, a gente também consegue estabelecer o que a gente chama de campo relacional, ou rapport. O rapport é uma conexão que duas pessoas criam. O que significa isso? Quando você verdadeiramente se conecta com uma outra pessoa, a comunicação ela ultrapassa o limite mecânico da linguagem. Uns exemplos práticos disso é quando você está numa situação do cotidiano e encontra alguém querido. Você está no meio do supermercado e encontra um amigo que você não vê há algum tempo. E aí vira aquele bate-papo gostoso e vai conversando, conta uma história, conta outra. De repente você está parado no meio da fila do mercado, está todo mundo querendo passar, você já atrapalhou todo mundo, tem gente te ligando, passou meia hora e você nem viu. Isso pode acontecer na fila do banco, na fila do supermercado, pode acontecer em várias situações. Isso a gente chama de campo relacional, isso a gente chama de rapport, de conexão. Existem momentos em que a gente se comunica com as pessoas que a conexão é tão forte que a gente esquece do tempo, a gente esquece do que está acontecendo em volta e isso facilita com que você acesse determinadas informações da outra pessoa, porque a outra pessoa se torna vulnerável. É claro que você também vai ter ali um limite de vulnerabilidade, mas se você estiver raciocinando sobre esse processo, você vai ter um controle dessa reação. Se você trabalha na área comercial, eu estou te dando uma bela dica. Para as negociações, sejam elas quais forem, pense nisso. Crie conexão com as pessoas. E sabe como a gente cria conexão com as pessoas? Primeiro, se interessando verdadeiramente por elas. Eu, quando recebo um aluno e ele tem uma dúvida, a primeira coisa que eu quero saber não é a dúvida.
Eu quero saber quem é aquele aluno, como aquela dúvida foi gerada. Ele não estava na aula, ele não prestou atenção. Por que ele não prestou atenção? Ele estava com algum problema? O aprendizado dele está sendo prejudicado de alguma forma? Por quê? Aquela dúvida não deveria ter sido gerada. Se ela foi gerada, tem algum fator mais importante que eu preciso descobrir. Porque o que eu mais quero não é responder aquela dúvida para o meu aluno. O que eu mais quero é saber quem é esse aluno, é ajudar esse aluno. A minha função de professor é essa. Se a sua função é a área comercial ou qualquer outra área que esteja dentro do universo corporativo e uma pessoa chega até você, se interesse por essa pessoa. Quem é ela? De onde ela veio? Como que está acontecendo? Como que surgiu esse problema que agora você está tentando resolver? Vem cá, me diz um pouquinho. O que aconteceu? Tá tudo bem? É assim que a gente estabelece uma relação. Ah, então você quer fazer uma compra? E qual é o motivo? Essa compra vai servir para você de que forma? Como você vai usar isso aqui? Todas essas perguntas, esses questionamentos que a gente faz com que a pessoa se desarme e esteja cada vez mais conectadas com a gente. Os grandes líderes religiosos hoje, eles são exímios comunicadores. Sabe por quê? Porque eles conseguem estabelecer conexões com as pessoas. Eles se interessam pelas pessoas, pela vida das pessoas. E é assim que se faz. Lá no meio corporativo, nas empresas, tem uma coisa chamada feedback. O feedback é uma situação comunicativa em que duas pessoas de posições diferentes, geralmente um gestor e uma pessoa que faz parte de uma equipe, vão ali estabelecer uma comunicação para alinhar alguma coisa que não está muito bem. O feedback, ele é um momento especial de você estabelecer rapport, de você estabelecer conexão com as pessoas. Quem é o profissional que está falando com você? Quem é o seu chefe? Ou quem é o seu colaborador? Você conhece essa pessoa? Ou o que você mais quer é que ela produza mais e mais? Se interesse pelas pessoas. É a comunicação assertiva, é o estabelecimento dessa conexão do rapport que faz com que duas pessoas que se propõem a se comunicar ultrapassem o limite da mera informação e criem uma relação humana, uma relação saudável que vai gerar negócios futuros, que vai gerar um conhecimento futuro e que vai se perpetuar, porque é isso que a gente espera das pessoas. Ao entrar em rapport, nós criamos um campo de energia mágico que permite que por alguns instantes nos conectarmos verdadeiramente com a outra pessoa. Com isso podemos ver, ouvir, sentir e entender o outro, em sua essência maior, sem preconceitos e sem julgamentos. Eu acho que você já percebeu, isso é um pouquinho de coaching. Coaching é uma metodologia nova que está chegando aí no mercado que entende a comunicação dessa maneira. A comunicação ela é um pressuposto relacional. Isso é importante para você, independente do que você faça. Vamos continuar? Para fixar, acabando então esse primeiro bloco, eu quero que você fixe essa informação. O princípio básico da comunicação é humanizar o processo. A comunicação é feita por pessoas. Então, nesse primeiro momento, você aprendeu comigo que a comunicação ela prescinde de um fator humano. Vamos passar para o segundo bloco? Vamos lá. Algumas definições importantes. Agora a gente vai falar de umas questões um tanto quanto mais técnicas. Fala. A fala é uma faculdade humana e social. É por meio da fala das pessoas que podemos descrever a língua, e a língua é variável. Vou explicar para você. Quando a gente fala de língua e linguagem, que é uma definição que vai aparecer agora, a gente está falando do universo da fala e do universo da escrita. A língua portuguesa, ou qualquer língua, na verdade, ela reside na fala. É na fala das pessoas que a gente consegue compreender a língua. A escrita é uma linguagem, é uma forma de se utilizar esse código linguístico. Vamos passar então para outra definição, que é a escrita. Ao contrário da fala, ela é uma convenção, regida por regras prescritivas para uniformização. A escrita sofre variação dentro dos gêneros textuais. A escrita, diferente da fala, a escrita é uma coisa inventada. A fala é uma faculdade inata. Todas as pessoas nascem com a possibilidade de falar, inclusive os surdos. Os surdos têm aí a linguagem de sinais. Os surdos, eles não são surdo-mudo, eles são surdos. Eles não falam porque eles não conseguem ouvir e reproduzir os sons na fala, mas eles têm aparelho fonador. Aparelho fonador é todo esse mecanismo biofisiológico que a gente utiliza
para poder produzir os sons. Então a fala é uma faculdade inata, né? Nós falamos porque nós, os seres humanos, fomos formatados para conseguir falar. A escrita, ela não é inata, a escrita ela é inventada. Alguém inventou a escrita, inventou uma forma de registrar a língua. Então a escrita, ela tem um mecanismo diferente da fala. Vocês vão ver que a fala e a escrita são coisas tão diferentes que até o campo do nosso cérebro que registra uma e outra é diferente. Isso está numa área chamada neurolinguística, né, que estuda aí os mecanismos cognitivos da linguagem. E também numa área chamada aquisição de linguagem. Mais uma definição. Ortografia. Ortografia é a bela escrita, é uma normatização da grafia. E seguindo aqui, a última dessas primeiras definições é a gramática. Gramática é a organização do sistema linguístico e pode ser da língua ou da escrita normativa. São regras inatas, se for a gramática da língua, ou regras prescritivas, se for a gramática da escrita. Eu quero explicar para você ortografia e gramática juntos, porque as pessoas misturam as duas coisas. Quando eu falo em ortografia, eu estou falando exclusivamente da escrita das palavras, né? A ortografia é o estudo que vai dizer se uma palavra é com X ou com S, com G ou com J e assim por diante. A ortografia ela vai normatizar a escrita da palavra. A gramática ela não tem a ver com ortografia. A gramática é a forma como a língua se organiza. E a língua falada ela se organiza de uma forma diferente da língua escrita. A língua falada ela tem uma gramática própria, que é a gramática da própria língua. E a gramática da língua escrita é uma gramática de regras que foram inventadas pelos estudiosos. Qual que é a importância da gramática da fala e a gramática da escrita? A gramática da fala ou a gramática da língua é a gente compreender que a língua é viva e consegue se organizar sozinha. Mas a gramática da escrita ela é uma forma de padronizar, de uniformizar essa língua. A gente tem formas diferentes de usar a língua na fala, mas para escrever eu preciso conseguir uma comunicação uniforme. Para isso nós temos o registro escrito. Então o registro escrito prescinde de regras que têm que ser aprendidas. É para isso que a gente vai à escola. A gente vai à escola não para entender que o jeito como a gente fala é errado. A gente vai à escola para aprender um outro registro da língua, que é o registro formal escrito, que precisa ser padronizado, que precisa ser uniformizado. Bom, essas definições, elas vão ser importantes para o decorrer da nossa aula. Então, memorize aí, anote no papel do lado essas 4 definições, porque tudo que a gente vai ver agora vai ajudar você a entender a diferenciação entre elas e como que isso nos ajuda a compreender melhor a linguagem. Vamos seguir. Norma e variação linguística. Eu tenho aqui uma outra charge para você. Falo fluentemente inglês. Primeiro vamos ver a situação, né? Você tem aí uma situação profissional. Muito provavelmente ela esteja fazendo uma entrevista de emprego. E aí ela vai dizer para o entrevistador: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o entrevistador pergunta: e o português? Ela responde: aí varia. Aí varia é muito bom. Eu pergunto para você e vou te dar aí 3 segundinhos para você pensar. Ela cometeu um erro? Será que ela cometeu um erro? Como que você analisaria essa situação comunicativa? Como que você analisaria a resposta dessa candidata? Ela conseguiu passar uma imagem adequada para outra pessoa ou ela cometeu um erro linguístico? Vamos analisar por partes, hein? Não se apresse. Vamos lá. Níveis de análise da língua. A língua ela tem 5 níveis de análises básicos. Existem aí outros níveis também para a gente conseguir analisar a língua. Esses níveis de análise, eles vão me dizer de todas as formas que eu tenho para poder conseguir compreender a linguagem, que são o fonológico, o morfológico, o sintático, o semântico e o pragmático. A fonologia diz respeito aos sons da língua, a morfologia diz respeito à construção das palavras, o sintático diz respeito à construção das frases, a semântica à construção dos significados e a pragmática a como as situações modificam os significados. Tudo isso para a gente compreender os textos e discursos.
Texto e discurso são aí duas definições do universo próprio da linguística. Bom, variação e preconceito. A língua sofre variação pelo grau de formalidade da relação, pois cada registro da língua produz uma imagem de si. A primeira variação da língua é a variação de formalidade. Se eu tenho uma relação de formalidade com a outra pessoa, eu tenho que usar um registro linguístico. Se eu tenho um grau menor de formalidade, eu uso um outro registro linguístico. Esse grau de formalidade ele também é um grau de variação. Mas a língua ela tem outro grau de variação. Vou passar esse aqui primeiro, depois eu volto no outro slide, tá? As variações podem variar pelo grau de formalidade, mas elas também podem variar geograficamente, pela faixa etária, ela pode ter variações históricas, de gênero, de escolarização, de espaço e de grupos sociais. Vamos falar rapidamente sobre cada uma delas. As variações regionais são aquelas variações que a gente percebe pelo tamanho do nosso Brasil. Então, as pessoas de uma região falam diferente de outras pessoas de outras regiões. Essa variação pode estar na fonética, ela pode estar na sintaxe, no modo de organizar a fala, ela pode estar na prosódia, que é o ritmo da fala, quando a gente fala assim, pessoas de tal região falam cantando. Esse falar cantando é uma questão prosódica, né? O ritmo da fala. Ela pode ter variações etárias, pessoas mais jovens e mais velhas de gerações diferentes usam registros diferentes da língua. Podem ser variações históricas, né? No decorrer da história, algumas palavras se perdem na língua e outras são construídas. Elas podem ter variação de gênero, tem coisas que estão muito mais presentes na fala do gênero feminino do que do gênero masculino. O superlativo é um exemplo desses. Pela escolarização, pessoas mais escolarizadas e menos escolarizadas, porque as pessoas mais escolarizadas têm acesso ao registro formal, e pode ter uma variação aí pelo espaço e grupos sociais, né? Grupos sociais são os vários grupos que a gente tem ideológicos na sociedade, e a variação que vai ser mais importante para a gente está aí entre a variação urbana e a variação rural. Os gramáticos, eles dizem que nós temos que ser os linguistas, na verdade, que ser poliglotas na nossa própria língua. Ou seja, a gente tem que conhecer mais de um registro. Não adianta só você conhecer o registro formal. Você tem que conhecer também os outros registros, com vários tipos de formalidade. Inclusive aquele registro que a gente usa em casa, que a gente usa com os amigos, o registro que a gente usa nas capitais, nos centros urbanos, e o registro que a gente usa também no interior, com a nossa família e na zona rural. Todos esses registros são válidos e são legítimos. De onde vem, então, o preconceito linguístico? O preconceito linguístico vem da imagem que cada registro cria. Uma pessoa que utiliza uma variação linguística, por exemplo, que a gente concebe como uma variação rural, ela é vista como caipira, e o caipira é sem estudo. Logo, isso cria um preconceito linguístico. A gente atrela uma imagem a uma determinada pessoa, a um determinado tipo de pessoa. Continuando no nosso slide, a gente tem aqui, na fala, nenhuma variação é incorreta. Todas as variações são legítimas. Uma pessoa não é menos inteligente, competente, sábia que você porque usa uma variante rural. Ela simplesmente veio de outra realidade. No meio profissional isso é muito sério. No meio profissional a gente lida com pessoas que têm diversas escolaridades, que vieram de diversas realidades e que falam de diversas formas diferentes. Eu sempre chamo a atenção das pessoas quando elas julgam a forma do outro falar. Quando eu julgo a forma do outro falar, eu não consigo estabelecer relações. As relações humanas, elas são completamente dissolvidas quando eu julgo a forma do outro falar. Eu tenho que entender que na fala, todas as variações, elas são legítimas. Elas não têm que ser julgadas como corretas ou como erradas. Mas, quando eu passo para o lado do universo profissional, eu tenho que entender que existe uma variação que ela é mais prestigiada. As outras variações são estigmatizadas. A variação de prestígio no meio profissional é o registro formal da língua. Então, no meio profissional, a gente vai usar o registro formal porque ele é mais adequado. Mas isso não quer dizer que o registro informal, o registro rural, o registro dos diversos grupos sociais sejam errados. Eles são apenas registros que são utilizados em situações comunicativas diferentes. Vamos seguir? Veja essa charge. Minha mãe me deixou bem cedinho aqui para passar o dia com você. E o Chico Bento responde: poxa, fez você madrugar, coitado.
o Chico Bento sempre nos ajuda a entender essa variante rural de uma maneira muito naturalizada. O Chico Bento, se você conhece o quadrinho, ele está ali no grupo dos meninos como qualquer outro coleguinha. Todos o adoram, ele frequenta os mesmos lugares, mas ele utiliza a variação rural. A variação rural, ela não é incorreta, ela só quer dizer que você veio de um outro contexto. E naquele contexto é aquela variação que é a variação padrão. Afinal de contas, se eu vou para um lugar onde todas as pessoas usam esse mesmo registro linguístico do Chico Bento, naquele lugar o padrão é esse. Já pensaram nisso? Isso é muito importante da gente pensar e não incorrer em preconceito linguístico. Preconceito linguístico é uma falha de comunicação. Vamos seguir. Para fixar. O grau de formalidade da fala ou da escrita depende da formalidade da relação entre as pessoas que se comunicam. Então, vejam bem, novamente o fator predominante é o fator humano, o fator pessoal. 2. Todas as variantes da língua são legítimas e não devem ser usadas para diminuir as pessoas. Você percebeu como eu estou faltando um acentozinho ali no legítimas, né? Mas está tudo bem, você sabe que ali tem um acento, foi uma falha na digitação. Mais uma vez, o ponto 3, devemos observar e aprender os diversos registros da língua para nos comunicarmos de maneira eficaz em todos os ambientes, mantendo relações sadias e fechando bons negócios. Então, se eu consigo utilizar um registro muito próximo do meu cliente, eu consigo estabelecer relações melhores. Isso significa que eu tenho que falar exatamente como ele? Não. Isso só significa que se eu domino o registro formal da língua, eu não tenho que utilizar isso para me colocar numa situação hierárquica maior que a outra pessoa. Vamos seguir? Parte 2. Especificidades da língua. Regras para quê? As regras são para normatizar, né? E padronizar os gêneros textuais e os discursivos. Ou seja, regra é para organizar o negócio. Gênero textual são aquelas formas de escrever que tem a ver com a forma como as pessoas utilizam a linguagem. Então, lá na escola você aprendeu os tipos textuais, que são, quais são? Dissertação, narração, descrição, e aí a gente tem outros, né? Como, por exemplo, a injunção, que é o tipo de texto que a gente usa para fazer manuais, né? Que utiliza verbos no imperativo. Esses tipos textuais, eles nos ajudam a construir os gêneros. Se você vai fazer uma prova de concurso, se você vai fazer um vestibular, ninguém vai te pedir para fazer uma narrativa. As pessoas vão pedir para você fazer um conto, um relato, um edital, um artigo, uma carta. Isso são gêneros. Gêneros, eles são conhecidos como as formas que a sociedade utilizam a linguagem e eles se modificam conforme se modifica também a necessidade de comunicação. Então, os níveis da língua, que são aqueles que você já viu, eles vão estar também aplicados quando a gente trata da língua escrita. Vamos lá. A sintaxe. Na sintaxe, a gente tem para a escrita as concordâncias. A concordância da sintaxe, ela pode ser verbal, ela pode ser nominal. Depende de qual é o mandão na sentença. Se o mandão nessa sentença vai ser o verbo ou se o mandão nessa sentença vai ser o nome. De qualquer forma, tanto a concordância nominal quanto a concordância verbal, elas têm uma regra. Tudo tem que estar em harmonia, tem que estar concordando. Eu concordo com você, então a gente tem que estar em harmonia. Essa aqui é um erro comum, né? Vende-se casas. Dá uma olhadinha. Casas é mais de uma. O verbo tem que concordar. É muito simples. O correto seria vendem-se casas. Por quê? Se um é plural, o outro também tem que ser plural. Vamos mais um exemplo. Esse aqui é uma manchete de jornal. Bandidos roubam merenda e brinquedos de crianças em creche de São Joaquim. Tem um subtítulo. A segurança pública na cidade mais fria do Brasil chegou a um ponto insustentável. As vítimas desta vez foi apenas crianças na creche de Madre Paulina. Bom, se são crianças, elas foram vítimas e não foi vítima. Concordância, mais uma vez. Eu gosto de trazer esses prints para você ver que isso acontece, hein? Isso não é só exemplo criado pelo professor de português. Vamos ver mais um. Jornal da TVI atinge máximo de audiência. Veja esse caso. A troca de acusações entre José Sócrates e a estação de Queluz tiveram uma consequência imediata. Quando a gente lê, talvez até nem soe tão ruim assim.
Mas perceba que se eu estou falando da troca e a troca é uma só, a troca teve uma consequência e não a troca tiveram uma consequência. Porque quem manda nessa sequência não é a relação dos dois sujeitos aí, José Sócrates e a estação de Queluz, mas é a questão da troca. A troca é a palavra que vai coordenar toda essa sentença. Vou te mostrar mais um exemplo. A abertura política e econômica desafiam Cuba. O que desafia Cuba é a abertura. Política e econômica é só um complemento para eu dizer que tipo de abertura é essa. Logo, a concordância também tem que ser no singular, desculpem. Parece difícil? É facílimo. As palavras têm que concordar entre si. Elas têm que estar em harmonia. Vamos passar? Semântica. A semântica é o estudo da significação das palavras. Veja essa relação entre esses dois namorados. Eu te amo e gostaria de saber se isso é recíproco. Eu não sei, ela responde. Não sabe? Não sei o que significa recíproco. Você sabe o que significa recíproco? Sabia? Pesquisou? Já conhece? Recíproco é uma palavra muito utilizada, né? Recíproco significa que ambas as partes estão igualadas, né? Se é recíproco, se eu também sinto o que você sente. Mas a palavra recíproco nem todo mundo conhece. Então a semântica é a área da linguística que vai trabalhar com a significação das palavras. Vamos passar? Pragmática. A pragmática, ela também tem a ver com a semântica, mas a pragmática ela vai dizer das palavras que mudam de significado conforme a situação. Então você tem ali dois pinguins, e um desses pinguins vai usar a mesma palavra, nada, nada, nada. Só que em cada vez que ele utiliza, essa palavra vai ter um significado diferente, porque a pragmática, a situação em que essa palavra foi emitida, vai gerando um novo significado. Primeiro, ele acha que nadar é simplesmente não está acontecendo nada, mas nadar naquele caso era um verbo. Mais um exemplo de pragmática. Vai um coco aí, chefia? Chefia do quê? Quadrilha? Não há provas. Qualquer semelhança entre o personagem da charge e um político conhecido é mera coincidência, tá bom? Vamos ali olhar a situação. A situação é uma venda de água de coco na orla da praia. Para o vendedor de coco, a palavra chefia é um pronome de tratamento. Ele chama as pessoas de chefia. Para o outro, o significado percebido, por conta do lugar onde ele vem, é outro. Chefia vai querer dizer ir com quadrilha, ter a ver com corrupção, uma série de coisas. Então percebam que a situação também gera significação. Isso está lá nos níveis da linguagem que você viu 2 vezes comigo. Agora vamos ver como tudo isso se aplica à comunicação e à imagem da empresa. Veja bem, na questão de morfologia, né, as palavras. Atendimento preferencial, guichê 1. A palavra preferencial não tem acento. Mas como ela deriva de uma palavra que é preferência, e preferência é uma palavra acentuada, a pessoa na hora de digitar se confundiu e acentuou também a palavra preferencial. Bom, isso não teria nenhum problema se não tivesse acontecido no Banco Itaú. O que eu quero dizer para você? Quando eu tenho uma empresa de nome, de renome, ou uma empresa que quer passar uma imagem de uma empresa que lida com conhecimento, de uma empresa, né, que tem profissionais competentes e que trabalha com competência, uma falha linguística pode ser um motivo de crítica das outras pessoas, porque a gente espera que as grandes empresas cometam o mínimo de erros de comunicação possível. Então, o modo como você utiliza a língua, ela também cria uma imagem da sua empresa. Eu tenho mais exemplos para você. Bom, vamos primeiro fixar esse primeiro bloco. Esse terceiro bloco. Ponto 1. A escrita exige o cumprimento das normas gramaticais previstas, por isso não admite variação em alguns níveis, como no ortográfico e no sintático. Para isso a gente tem que seguir as regrinhas da escrita. As palavras modificam seu sentido conforme o uso. Por isso, exigem de nós maior cuidado para não gerarmos um significado diferente do que desejamos. A gente tem que tomar cuidado para que o significado da palavra seja exatamente aquele significado que a gente quer passar. Vou seguir com você. Para escrever melhor, veja esses 2 cartazes que foram colocados, distribuídos por 2 empresas. Um vai dizer, favor, não deixar objetos no corredor, a gerencia.
e o outro vai dizer: faça sua festa conosco. Aceitamos encomendas, salgados, etc. Para escrever melhor, eu tenho algumas dicas para você. Primeiro é a relação entre a leitura e a escrita. A leitura nos ajuda à aquisição de vocabulário, ou seja, quanto mais eu leio, mais eu introjeto a escrita das palavras e palavras novas, né? Palavras novas vão sendo agrupadas ao meu vocabulário. No ponto 2, eu tenho reconhecimento de estrutura vocabular e gramatical e aquisição de repertório comunicacional. Tudo isso é adquirido com a leitura. E o 4, quando eu leio, eu tenho uma atualização constante. Escrita empresarial, comunicação interna e externa. Você tem comunicações no mural, nos e-mails e nas mídias e redes sociais. A dica para tudo isso é: faça sempre uma comunicação assertiva para que os seus profissionais e as pessoas externas tenham sempre uma imagem positiva de você. Textos informativos. Eu tenho alguns exemplos para você. Sempre leia o texto antes de publicar para você ver se o sentido está de acordo com o que você quer passar. Esse exemplo eu tenho. Atenção! Não é permitido comer duas pessoas no mesmo prato. A direção. Conseguiu entender o duplo sentido? O duplo sentido sempre é um perigo. A empresa tem que tomar cuidado para não incorrer nesse erro. Outro exemplo para você. Vende-se este terreno e outros melhores que este. Eu acho que essa pessoa não vai conseguir fazer um bom negócio com esse terreno. Você concorda comigo? Leia sempre o que você produziu para você ter controle dos significados daquilo que você vai passar. Veja esse outro outdoor de uma casa conhecida, de um hotel conhecido da cidade. Ele vai dizer: amor com carinho e sem pressa. Também é uma comunicação que não conseguiu ser assertiva. Quer mais um exemplo? Pão é com a gente, crocante e recheado. A não ser que o padeiro seja o 007, essa comunicação não está correta. A palavra agente, ela pode ser usada tranquilamente, inclusive na questão da comunicação escrita. O nós é muito formal, o agente aproxima mais as pessoas. Mas se você for usar o agente, use separado. Agente. Agente junto quer dizer uma outra coisa. Cuidado com os homônimos e parônimos. Nós temos na nossa língua palavras que são escritas da mesma forma e têm sons diferentes, palavras que têm sons iguais, mas se escrevem diferentes, e nós temos palavras que são parecidas e todas elas causam confusão. Então, antes de você usar qualquer palavra, preste atenção nessa dica. Quanto aos homônimos, nós temos os homônimos homófonos, que são aqueles que têm o mesmo som. Veja no primeiro exemplo, eu tenho ali verdura sem agrotóxio. O agrotóxio a gente vai ignorar, mas eu quero que você veja o sem. Eu tenho o sem numeral e eu tenho o sem verbo. Eles se pronunciam exatamente da mesma forma, mas eles têm uma escrita diferente. Um é com C, outro é com S. A mesma coisa acontece em concerto e concerto, né? Essas palavras, elas são escritas diferentes porque elas significam coisas diferentes. Concerto e concerto. Concerto de música, o concerto da TV. Entre essas palavras, a gente tem aí sessão, sessão e sessão. Elas são homônimas homófonas, né? Você tem sessão com 2 S, que significa um determinado tempo, né, como a sessão de cinema, sessão da Câmara. A sessão com C cedilha no meio, que significa um determinado lugar, um espaço físico, como, por exemplo, a sessão de um alimento determinado no supermercado. E a sessão que começa com C, que tem a ver com ceder, né, vem do verbo ceder. Eu tenho aqui para você uma listinha com vários homônimos. Você depois pode parar nessa tela e ver com um pouco mais de calma. Vamos passar? Os homônimos homógrafos, que se escrevem da mesma maneira. Esses geralmente mudam de classe gramatical. Você tem verão como substantivo e verão como verbo ver. Apoio do verbo apoiar e o apoio, que é o substantivo. Então essas palavras elas se escrevem da mesma maneira, mas elas têm uma pronúncia diferente. É o que a gente chama de homônimos homógrafos. Eles coincidem na escrita. Eu tenho também uma listinha de homônimos que você depois vai olhar com calma.
Parônimos são palavras parecidas. Elas não são iguais nem no som, nem na escrita, mas elas se parecem e causam uma danada confusão. Exploração sexual e tráfego de crianças e adolescentes são crimes. Tráfego é passagem. Nesse caso, a palavra certa seria tráfico. Tráfico e tráfego são parônimos e podem causar confusão. Outros parônimos. O Recife pediu, a prefeitura está cumprindo. Então, cumprir e cumprir são palavras que significam coisas diferentes e elas são parecidas, embora não se fale da mesma maneira nem se escreva da mesma maneira. Mais um exemplo para você. Absolvente, ela. Absolver é diferente de absorver. Absolver é soltar, liberar. Absorver é conter, é reter. Significam coisas diferentes, inclusive. E aqui eu tenho uma lista de parônimos que você também pode dar um pause nessa parte e dar uma olhada com mais calma. Para fixar, a comunicação escrita empresarial profissional passa credibilidade. A linguagem escrita correta eleva o prestígio da empresa e dos profissionais. Ponto 2 para você fixar. Tenha dúvidas. A dúvida gera pesquisa e isso diminui a chance de erros. Duvidar é muito bom. Sempre que você tem dúvida, você vai pesquisar e a sua possibilidade de errar é muito menor. Para as comunicações de massa, tenha sempre profissionais capacitados ou empresas terceirizadas. Então essas são as minhas 3 últimas falas para você fixar. Mas eu tenho 3 dicas rapidinhas para você, não sai daí. Vamos ver as 3 últimas dicas do professor Mário. Dicas de português. Evite redundâncias. Conviver juntos não pode, gente. Se você vai conviver, automaticamente é com outra pessoa. Então, só conviver tá bom. Cumprimentamos cordialmente. Só cumprimentamos também tá excelente. Né? Tem um outro que eu adoro, que é ali embaixo. Encarou de frente. Encarou de frente, você pode dizer só encarou, que todo mundo vai entender. Nós vamos criar novos empregos. Se você está criando, é novo. Não precisa fazer a redundância. Algumas pessoas chamam de pleonasmo vicioso. Eu prefiro chamar só de redundância que todo mundo compreende. Tenho mais dicas de português para você. Economize na sintaxe. Comunicamos a toda a empresa. Comunicamos. Estamos agradecidos por. Agradecemos. Agradecemos a atenção dispensada. Caso você não tenha sido informado sobre, caso não saiba. A última dica do professor Mário. Evite expressões de uso duvidoso como eu enquanto profissionais e nós enquanto empresas. Essa expressão ela não está necessariamente errada, mas ela tem um gosto duvidoso. É melhor a gente não utilizar. O substituto de enquanto é como, eu como profissional. E a outra dica é, acredito que a nível de satisfação, o a nível de chega a doer no ouvido porque ele tem 2 formas corretas de se utilizar e tem pessoas que empregam de maneira errada. Quando você for escrever, entenda que você tem 2 formas, a nível de e em nível de. Mas o em nível de, ele é muito mais correto porque o em nível significa uma equiparação. O no nível é melhor ainda. Estamos no nível do mar ou acima do nível do mar. Mas o a nível de é melhor você não utilizar. Essas são as minhas 3 últimas dicas e eu deixo vocês com a nossa poetisa maravilhosa Cora Coralina. Um abraço do professor Mário e até uma outra oportunidade.